Rio Grande do Sul está em alerta. Risco da situação ficar mais grave é muito alto neste sábado. E você vai ver também. O governo do Rio Grande do Sul vai pagar R$ 2.500 para famílias mais pobres que foram atingidas pelas enchentes. Profissionais acreditam que a Copa do Mundo Feminina no Brasil vai fazer mais meninas jogarem futebol. Nós somos o país do futebol masculino e traremos, sim, grandes e excelentes resultados para o futebol feminino. Deputado foge com projeto de lei para impedir votação em Taiwan. E ainda, Ministério Homens que Vencem realiza encontro neste sábado na Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. O tema do evento é Levantando Gerações. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o risco da situação das enchentes ficar mais grave amanhã no Rio Grande do Sul é muito alto. O alerta foi feito hoje à tarde, agora há pouco, pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres. Os alertas se referem às possíveis consequências das fortes chuvas, como inundações e alagamentos. As regiões que serão afetadas são o Centro-Oriental, Sudeste Grandense e área metropolitana de Porto Alegre. O órgão também emitiu alerta de risco alto para transtornos geológicos, como deslizamentos de terra e desabamentos. Além disso, uma nova frente fria deve aumentar as áreas de instabilidade, sobretudo no norte do estado. Os maiores acumulados são esperados para as cabeceiras de rios importantes da região, que integram as bacias do Taquari, Alto Jacuí e Uruguai. O Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre decidiu abrir a Comporta 3 do Muro da Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. A medida vai ajudar no escoamento da capital gaúcha. A abertura do portão facilitará o escoamento da água e permitirá o acesso às casas de bombas 17 e 18 para a retomada da operação. Nesta manhã, o nível do Lago Guaíba estava em 4,69 metros, sendo que a cota de inundação é de 3 metros. A medida foi tomada após análise técnica que aponta a redução de 40 centímetros de volume de água naquele ponto. E o governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje novas medidas contra os efeitos das enchentes, além de apresentar o Centro Administrativo de Contingência, que vai sediar o governo do estado, já que a sede oficial foi atingida pelas chuvas. E entre as principais medidas está o pagamento financeiro de um benefício para famílias em situação de extrema pobreza. Durante a entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite fez um balanço dos prejuízos com as fortes chuvas no estado e anunciou novas medidas para reverter as perdas com as enchentes. Ele divulgou a criação do Fundo Plano Rio Grande, com um valor de partida de 12 bilhões de reais em 3 anos de recursos estaduais, além de medidas voltadas para as 70 mil pessoas que estão em abrigos. O governador anunciou programas emergenciais de distribuição de renda, com um encaminhamento de R$ 2.500 para cada família atingida pelas enchentes e inscritas no Cadastro Único. Devem ser atendidas 40 mil famílias até a próxima sexta-feira. Colocar este Plano Rio Grande em prática, nós vamos atuar de forma organizada, técnica, ou seja, aqui não é apenas uma decisão política, é também a definição de uma estrutura técnica, dinâmica de governança, para que a gente tenha a efetividade, a velocidade, a resolutividade, as entregas efetivas para a nossa sociedade a partir de um comitê gestor, do núcleo do governo, amparado ali por um conselho do Plano Rio Grande, e a gente vai precisar, então, de muito apoio técnico, científico, especializado, para podermos extrair dessas opiniões, dessas visões, deste conteúdo,
os rumos que nós vamos adotar para o estado do Rio Grande do Sul. E o Ministério da Saúde também publicou nesta sexta-feira uma série de portarias que destinam recursos para hospitais, vigilância sanitária, leitos emergenciais e outros equipamentos de saúde no Rio Grande do Sul. O valor total chega a 66 milhões e 500 mil reais. O presidente Lula vai anunciar o adiantamento de mais de 192 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios. E o dinheiro será destinado para 47 cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E para falar mais sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Dutra da Silva e ele é professor de Ecologia e Sustentabilidade. Boa noite, professor Marcelo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, obrigado pelo espaço. Olha só, professor, acomodar a população desalojada será um dos grandes desafios na reconstrução do Rio Grande do Sul. A gente viu que até cidades provisórias serão construídas. As cidades hoje têm condições e principalmente lugar para comportar toda essa gente que sofre com as enchentes? Olha, eu diria que, na verdade, esse está entre os desafios, considerando todos os demais que nós vamos ter que continuar enfrentando aqui ao longo de um período relativamente longo. O processo de reconstrução, né, do Rio Grande do Sul e particularmente das cidades que foram mais atingidas é algo que deve aí, no mínimo, uns 15 anos pela frente de tanta coisa que a gente vai precisar recuperar. Mas a gente precisa atender o imediato, e o imediato são essas pessoas que acabaram ou sendo desalojadas de suas casas ou perdendo completamente sua casa, e mais do que isso, né? Perderam sua capacidade de ir e vir aos diferentes lugares, as conexões estão todas enfraquecidas, né? ou inviabilizadas, e mais, né, algumas até o seu ambiente de trabalho se foi, né? Nós tivemos assim um evento que foi de tamanha magnitude que ele literalmente, né, acabou com muita coisa e obviamente colocar estas pessoas nas suas rotinas, devolver a estas pessoas as suas rotinas, talvez seja assim o grande desafio do momento, porque esta é a atenção imediata que nós precisamos garantir, sem falar, né, que nem toda cidade comporta, né, nem toda cidade tem a estrutura suficiente para servir de um abrigo provisório. Inclusive, né, já há, vamos dizer assim, discussões no sentido da gente alocar pessoas em cidades provisórias, quer dizer, em lugares que não são hoje cidades, mas que vão ter que receber uma infraestrutura mínima para que essas pessoas possam ser alojadas com um mínimo de dignidade para garantir o seu conforto e o seu bem-estar, enquanto, né, áreas inteiras serão reconstruídas, bairros inteiros, né, que terão que ser reconstruídos. E, professor, a gente aqui no Brasil ouve muito falar em refugiado de guerra. O Sul agora pode ter, então, refugiados pelos desastres naturais, ou seja, refugiados climáticos? Vamos ter e já temos, né, os refugiados climáticos e os chamados dentro do processo de migração, né, os que migraram em função do clima, né? Então temos hoje, isso não está muito no conceito popular das pessoas, né, no senso coletivo, na percepção das pessoas, mas nós vamos ouvir falar muito mais daqui para frente sobre pessoas que optaram, né, na sua vida, diante de eventos que são tão catastróficos, de migrar para uma outra cidade mais segura, né, que não está ainda sendo fortemente atingida por esses eventos, que serão cada vez mais recorrentes e intensos, ou até mesmo migrando para outros estados. Isso mesmo sem ser atingidas. E nós já temos aquelas que foram atingidas e que precisarão ser deslocadas e que a gente coloca, né, nessa categoria de refugiado climático, né? Tá certo, então imagine, essas pessoas agora que terão que ser colocadas numa cidade provisória até que a sua casa, né, dentro de um novo bairro, quem sabe, seja reconstruído, ou seja, construído de novo em outro lugar, até lá ela está numa condição de um refugiado climático. Imagina, é algo que parece estranho, né, mas é real, está presente, faz parte agora do nosso cotidiano, infelizmente. Infelizmente.
Nós acabamos de conversar com o professor Marcelo Dutra, que é professor, né, de Ecologia e Sustentabilidade. Professor, muito obrigado por essa valiosa participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Grande abraço. E olha só, chegou a hora então da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes hoje é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal das 18h30. E quais as principais notícias do futebol hoje, Fernando? Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. Bom, Kleber, após conquistar Libertadores, Mundial e se tornar um dos maiores ídolos do clube, o goleiro Cássio rescindiu seu contrato com o Corinthians. Foram 12 anos de trajetória e de muitas conquistas. Aos 36 anos, o gigante acertou sua rescisão contratual com o time, mas os detalhes ainda não foram divulgados. E em breve, ele será anunciado como jogador do Cruzeiro. Outra notícia envolvendo o Timão foi o Gabigol. O atacante rubro-negro foi flagrado vestindo a camiseta do Corinthians em uma confraternização com os amigos em sua casa. O ocorrido não agradou nem um pouco a torcida e nem os dirigentes do clube. A diretoria do Flamengo decidiu que o Gabigol não veste mais a camisa 10 e o jogador será multado. E agora uma polêmica que vem se estendendo há 37 anos. O título brasileiro de 1987. O STF formou maioria para manter o esporte como o único campeão brasileiro de 87. E o Flamengo tentou entrar com recurso, mas foi negado. O julgamento vai até o fim da noite. Até lá, os ministros podem pedir mais tempo para analisar o caso ou até mesmo mudar os votos, Kleber. Olha, sexta-feira agitada, né? Mas a principal notícia do esporte hoje é que o Brasil vai ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Conta mais pra gente, Fernando. Kleber, essa notícia era muito esperada. O Brasil, que já foi sede de 2 Copas masculinas, agora vai sediar a feminina pela primeira vez. O anúncio foi feito hoje na Tailândia e, sem dúvida, um motivo para todos nós brasileiros comemorarmos. Veja como foi. O Brasil já sediou 2 Copas masculinas, em 1950 e em 2014. Agora, será a primeira vez que nosso país irá sediar a Copa do Mundo Feminina. A decisão foi tomada em um congresso da FIFA, na Tailândia, em uma eleição com mais de 200 filiados. As comitivas tiveram 15 minutos para fazer a apresentação final. Com o slogan Uma Escolha Natural, a candidatura do Brasil apostou na defesa da sustentabilidade, desenvolvimento esportivo, liderança feminina no futebol e direito das mulheres. Além disso, a campanha do Brasil propôs o uso de 10 estádios que foram palco de jogos da Copa de 2014 em fevereiro deste ano. Uma comitiva de especialistas visitou o Brasil para uma análise técnica. O país recebeu nota 4. Bélgica, Alemanha e Holanda receberam nota 3,7. E para a alegria ser completa, só falta o Brasil conquistar o título mundial feminino pela primeira vez em 2017, hein? E é claro que nós já estamos na torcida. Verdade, Fernando, já estamos mesmo na torcida. E além do título, como você acabou de falar, a Copa do Mundo pode ser uma ótima influência para as futuras gerações, não é mesmo? Realmente, Kleber, o anúncio que a Copa do Mundo vai acontecer no Brasil foi muito comemorado pelas profissionais que trabalham no futebol. Elas acreditam que a competição vai incentivar mais meninas a praticar o esporte. Nesse dia tão especial, eu gostaria de parabenizar todo o futebol feminino brasileiro, todas as mulheres que trabalharam, que trabalham, as pioneiras, as atletas da atualidade, por essa Copa do Mundo em 2027. Essa é uma vitória do futebol feminino, das mulheres e todo mundo que trabalhou e trabalha muito no dia a dia da modalidade. E eu, como a primeira mulher na comissão de arbitragem, estou extremamente feliz porque eu sei que essa Copa do Mundo realizada aqui no Brasil vai deixar um grande legado também para a arbitragem feminina, né? Porque a gente tem a possibilidade de a FIFA investir aí no centro de treinamento para arbitragem da Copa do Mundo e com isso deixar o legado para as árbitras e os árbitros do Brasil. Então é de extrema felicidade, o sentimento é de alegria, de felicidade e orgulho. Tenho certeza que será a melhor Copa de todos os tempos. Nós somos o país do futebol masculino e com certeza estamos aí crescendo
e seremos também, bateremos o recorde de audiência, bateremos o recorde de público nos estádios e traremos, sim, grandes e excelentes resultados para o futebol feminino. E tenho certeza que as categorias de base estarão aí fomentando grandes atletas para a categoria adulta do futebol feminino. Parabéns. E para finalizar, uma curiosidade. O direito das mulheres jogarem futebol foi conquistado recentemente no Brasil. Durante 40 anos, isso era proibido para elas. Apenas no final da ditadura, em 1985, as mulheres puderam entrar em campo livremente, o que valoriza ainda mais o anúncio feito hoje. E eu fico por aqui, Kleber, um ótimo final de semana. Até semana que vem. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Ótimo fim de semana para você também. E veja a seguir. Deputado foge com um projeto de lei para impedir votação em Taiwan. E ainda, Ministério Homens que Vencem realiza encontro neste sábado na Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. As informações você confere daqui a pouco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E repare agora nessas imagens que nós vamos mostrar. Em meio à troca de socos, e uma cena chamou atenção durante uma briga no Congresso de Taiwan. Para impedir a votação de um projeto de lei desfavorável ao governo, um deputado da base roubou o documento e saiu correndo. Acompanhe. As imagens mostram o debate acalorado no Congresso de Taiwan. Mas, em um momento, um dos deputados toma atitude inesperada. Depois de algumas tentativas de puxar a pasta da mão de outro legislador, ele consegue e sai correndo no meio de várias pessoas que até tentam segurá-lo, mas sem sucesso. Ele chega até a porta e foge com o projeto. O deputado que fugiu com o documento é do partido do governo, e o projeto levado foi apresentado pela oposição e prevê reforma legislativa no país. Se a medida for aprovada, o parlamento terá mais poder sobre o governo. O partido governista afirma que os oposicionistas têm forçado a aprovação das propostas, e o que causou a revolta do deputado. E como acontece toda sexta-feira, a gente traz agora as dicas para o fim de semana no Jornal das 18h30. E quem vai dar os detalhes hoje é a Tabata Porte. Boa noite, Tabata. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. E eu já soube que tem lançamento da Graça Music. É isso mesmo? É isso mesmo, Kleber. Uma boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Tem lançamento e já dá para incluir aí na playlist do fim de semana, viu? É o segundo single de carreira do RS do Fogo, chamado Eu Não Vou Temer. No estilo pentecostal, a letra fala sobre a autoridade de Deus em mudar cenários e restituir vidas. O próprio cantor RS do Fogo falou sobre o trabalho. Vamos ver. Uma canção muito linda, composta pelo missionário R.R. Soares, e é uma canção que ela traz nela uma unção muito forte, falando acerca de não temer, como diz Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa canção traz essa unção, uma renovação e uma reflexão e uma projeção para aquele que quer chegar ao reino dos céus. Eu não vou temer nem me desesperar, sinais da volta de Jesus já começaram a se mostrar. Eu não vou temer nem me desesperar, sinais da volta de Jesus já começaram a se mostrar. Jerusalém cercada está de exército do mal para com ela acabar. Mas para mim isso é um fato sem igual, a volta do Senhor é algo sobrenatural. Vai ser fenomenal e algo sem igual. A vinda do Rei dos Reis, o nosso maioral.
ritmo é contagiante, fala sério, né? E olha só, neste sábado tem mais um encontro dos homens que vencem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Quem traz todos os detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Levantando a geração forte. Esse é o tema do encontro do Ministério Homens que Vencem deste sábado, dia 18 de maio. Isso porque Deus está levantando uma geração de homens fortes para anunciar os feitos do Senhor. E você, homem que vence, faz parte dessa geração. Será um grande mover por cura e libertação, como explica o pastor Jaime de Amorim Campos. Acompanhe. Os homens que vencem é o grupo de homens. Na igreja tem vários setores, vários grupos. Tem mulheres que vencem, homens que vencem, tem terceira idade, tem juventude. E por que a cura e libertação? Porque a Bíblia diz que não se amarra a boca do boi que debulha, entende? Ele tem que participar, ele que evangeliza as pessoas, ver se ele está precisando. Não é verdade? Ele deveria ser humano. Eu falo a pessoa, olha, às vezes o pastor na igreja, o obreiro, diz, obreiro, irmão, ora por mim que eu estou com uma doença. Aquele pregador também está com uma doença, então ele também precisa de oração, ele precisa de ser tratado também. Então vai ser um dia dedicado a isso, a orar pela cura dos filhos de Deus, a cura é pão dos filhos, eles devem participar. Libertação, às vezes, de problemas emocionais, problemas, às vezes, financeiros, tem gente amarrada nessa área. Então, o pastor Carlos vai dedicar esse sábado à cura divina e libertação. E será, com certeza, uma manhã de milagres. É por isso que todos devem vir. Claro, bastante são os homens que vencem, mulheres ficam do lado de fora dessa vez. Também, o mês que vem, tem as mulheres que vencem, os homens ficam. Mas tem um culto das 9 horas, a pessoa participa do culto das 9 e depois participa dos homens que vencem. Reforçando o convite, então, homens que vencem, levantando a geração forte, é neste sábado, às 11 da manhã, logo depois do Show da Fé com o missionário R.R. Soares, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, Avenida São João, 791, no centro da capital paulista, bem pertinho do metrô República. Fica, então, um convite para você que nos acompanha e para você também, Kleber. Eu volto com você. Já está aceito o convite. Também quero ser um homem que vence, também vou atrás dessa vitória. Muito obrigado e ótimo fim de semana, Tabata. Obrigada para você e para todos. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Continue ligado agora no SOS da Fé. Ótima noite, bom fim de semana e até segunda. Nem me desesperar, sinais da volta de Jesus já começaram a se mostrar. Eu não vou temer nem me desesperar, sinais da volta de Jesus já começaram a se mostrar. Jerusalém